Solange, minha amiga, estamos aqui mais uma vez no Expresso Talks e dessa vez falando sobre segurança, que é uma coisa extremamente importante. Aprendemos isso hoje e aprendemos que a gente sempre fala de 5G aqui, né? Que como é que falava o tio lá do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, uma dessas responsabilidades, segurança. Como levar os benefícios, toda a capacidade de inovação dessas novas tecnologias de um modo que as pessoas usem da maneira correta e de maneira segura. Meu nome é Solange Calvo e hoje eu e Samir Vani, apresentadores do Expresso Talks, vamos conversar com Yannis Cardoso Stoyanis. Ele é Customer Security Latam da Ericsson. Obrigado, Solange. Obrigado, Samir. Primeiro, agradecer pelo convite em nome da Ericsson de estar participando desse evento que é muito interessante e para falar de um tema bastante importante hoje em dia, que é o 5G e todos os desafios relacionados a essa implementação, que teve um leilão recente aqui no Brasil, e também dos desafios tecnológicos e de segurança, né? Falar bastante dessas questões, o que o 5G traz em termos de proteção, quais são as preocupações das organizações com essas ameaças cibernéticas que a gente vê nos noticiários cada vez mais afetando de uma forma geral a nossa sociedade. Então, muito obrigado aí, será um grande prazer estar participando desse evento. Nós que agradecemos, Yannis, seja bem-vindo e vamos lá, vamos entender do Yannis aí o que nos reserva no mundo do 5G. Pois é, a Ericsson ela está numa posição de liderança nesse mercado, né, aguardando também todas as possibilidades que vão ser geradas, né, Yannis, com a chegada do 5G. Então, vocês participaram de vários testes, certo? Qual a expectativa nesse momento? Cada vez que a gente se aproxima mais da chegada daquele frisson, quem sabe você pode falar um pouquinho sobre isso para nós. Excelente pergunta. De fato, a Ericsson, com toda essa questão de tecnologia 5G, ela ocupa uma posição de liderança no mercado de infraestrutura de 5G. Então, um exemplo disso é exatamente esse teste que foi feito no ano passado com a TIM e a MediaTek, que foi o primeiro teste piloto no Brasil usando um tipo de tecnologia que a gente chama de Carrier Aggregation, que ela utiliza aí várias tecnologias de frequências, né? Por exemplo, o TDD, que é uma oscilação do sinal por tempo, e o FDD, que avalia a oscilação de frequência, né? Simultaneamente. Então, esse teste foi feito com a parceria com a TIM, usando a infraestrutura da TIM em Itajubá, em Minas Gerais, e também contou com a tecnologia da MediaTek, né? Na parte aí do conjunto de chipsets, onde a gente conseguiu, através desse teste inédito, alcançar uma cobertura 65% maior do 5G, numa frequência de 3,5 GHz, ou seja, é possível cobrir uma área significativamente maior se beneficiando desta tecnologia. Então, esta é uma das 5G, né, com essa frequência, com essa tecnologia, é uma das principais tecnologias aí para expandir o uso do 5G no Brasil, aumentando a sua cobertura e também melhorando a experiência dos usuários com a velocidade. Obviamente, outros testes, a Ericsson tem uma grande participação no mercado com outras operadoras. Recentemente, no Carnaval de São Paulo, em parceria com a Claro Brasil e com a Rede Globo, a gente transmitiu o Carnaval de São Paulo, né, que foi feito aí no Sambódromo, com a tecnologia 5G numa frequência de 26 GHz, transmitindo em tempo real, com uma alta qualidade, alta velocidade e baixíssima latência, esse Carnaval aqui de São Paulo. A Ericsson realmente é uma gigante, né, e sempre se mostrou dessa maneira, tanto no passado quanto atualmente, em trazer novas tecnologias aqui para o país, muito com base nas coisas que estão sendo feitas lá fora, né? Na preparação dos estándares, né? Dos padrões aí do 5G. E aí eu gostaria de te perguntar como é que vocês veem essa chegada do 5G, essa, vamos dizer assim, explosão da velocidade dos dados
E também, obviamente, juntamente com isso, a explosão da geração de dados, né? E aí a gente também traz a questão da inteligência artificial. Como é que a Ericsson vê essa união do 5G com o IoT e a chegada disso tanto no ambiente da sua casa, como na indústria, como nos escritórios? Como é que a Ericsson está se preparando para isso? Nós estamos vivendo, de fato, a era das coisas conectadas, né? Muitas vezes o termo usado é tempestade perfeita, onde toda essa tecnologia, essa transformação digital afeta a economia e também a cultura da sociedade. Então, a gente vê cada vez mais o uso de dispositivos móveis. E se a gente for ver no tempo, né? Em 2007, quando foi praticamente popularizado o smartphone com o primeiro iPhone, passaram-se 15 anos e hoje a gente tem uma grande densidade, um grande uso dos dispositivos IoT de uma forma mundial. E a gente teve toda essa mudança de paradigma, onde a parte de telefonia é simplesmente hoje uma das funcionalidades de um telefone, né, de um telefone inteligente, até o nome smartphone não faz mais sentido, porque 70% do uso de um dispositivo é para aplicativos. E quando a gente fala aí de 5G, essa nova geração, ela não vai apenas conectar pessoas, a gente está falando de conectar coisas, né? Conectar objetos através de dispositivos inteligentes, através de uma rede, onde podem coletar dados e ter algum nível de inteligência, de conectividade desses elementos, através de coleta de informações como telemetria e fazer ajustes nesses dispositivos. E o 5G ele vai alavancar o uso dessa tecnologia do IoT, possibilitando uma expansão de dispositivos pelos casos de uso. A gente tem o Massive IoT, né, uma massivo conectividade, uma das possibilidades dos casos de uso do 5G, onde a gente pode ter 1 milhão, até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Outro caso de uso é a baixa latência, onde a gente pode conectar dispositivos de indústrias, né, processos industriais que exigem uma alta confiabilidade da rede, ou, por exemplo, na área de saúde, cirurgias remotas, onde a precisão é importante e a latência é essencial, e também na alta velocidade de transmissão de dados, onde vai possibilitar, por exemplo, a realidade aumentada, realidade virtual, entre outros fatores. Então, essa questão das tecnologias, ela impulsiona o mercado. A gente está falando de um mercado estimado em 3,2 trilhões de dólares até 2025, com essas tecnologias de fronteira, onde além do 5G, o IoT, a inteligência artificial, a robótica, drones, células fotovoltaicas, blockchain, entre outras tecnologias, vão trazer um grande crescimento potencial para a nossa sociedade como um todo, né? A oferta de novas tecnologias antes impensáveis na nossa sociedade cada vez mais moderna, né? E só que acontece outros riscos relacionados a esse uso dessa tecnologia que podem afetar a segurança de uma forma geral, né, de ataques cibernéticos nesse novo cenário. E a preocupação de segurança em IoT, principalmente que pode afetar, por exemplo, uma operação crítica. Isso teve um relatório também pelo Fórum Econômico Mundial, que coloca esse impacto das operações críticas como um ponto principal de preocupação do uso das tecnologias. Outro ponto que também pode afetar é a escassez de profissionais qualificados. Então, isso é bastante preocupante quando a gente fala, principalmente em segurança, da escassez de profissionais trabalhando nesse meio do 5G e segurança. A proteção de dados sensíveis, a gente tem aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, então, o uso de coleta dessas informações que o IoT vai trazer. Muitas dessas coletas de dados são levadas para a nuvem. A gente fala aí dos ambientes híbridos. Então, você tem o dispositivo, se conecta no ambiente, isso tem uma conexão na internet, e aí você tem um outro problema que expande os vetores de ataque, porque a partir do momento que você coloca um chão de fábrica, coloca dispositivos inteligentes e abre isso para a internet, você abre em riscos, os dados são coletados e armazenados na nuvem, então também uma grande preocupação. Mas, quer dizer, a preocupação maior é em relação aos dados.
A gente sabe que o número de sensores está crescendo, assim como cogumelos, em dias de chuva, né? E todos eles captam dados, né? E esses dados eles terão que ser tratados, eles terão que estar seguros, porque muitos são bastante estratégicos. Então, aonde vai minha pergunta? É o nascimento também de uma nova cultura, certo? Especialmente cultura de segurança. O primeiro ponto, quando a gente fala de cibersegurança, é entender esse cenário, esses riscos, exatamente para trazer essa conscientização, não só para as equipes técnicas, as equipes de rede, os engenheiros de rede, e também o pessoal de segurança, o pessoal de tecnologia da informação, porque hoje está tendo, no 5G, toda uma integração de TI com OT, né? Ou seja, a parte de tecnologia da informação com as redes tradicionais de hardware que eram da engenharia de telecomunicações. Então, a gente está tendo virtualizações das funções de rede, cada vez mais o uso de software, criar uma rede de acesso através de nuvem. Então, muito dessa interação dessa tecnologia de rede, que era tradicional do ambiente de TI, essa parte de questão de virtualização, está trazendo um mundo novo para os engenheiros de telecomunicações e também, por outro lado, o pessoal tradicional de TI também tem que entender o que são os protocolos de comunicação de uma rede de telecomunicações, quais são os elementos principais. Então, existe essa mescla dessas tecnologias. E o ponto principal, eu acho que está relacionado à evolução das ameaças cibernéticas. Além de todas essas questões de regulamentação, os cenários trazidos que a gente vem observando aí nos últimos anos com relações aos ataques cibernéticos, que estão cada vez mais contundentes, especificamente com as organizações. Eu sei que você, eu acho que ainda é presidente do Comitê de Segurança da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Você ainda continua lá? Sim. Então você sabe que ela afirmou que vai endossar a Declaração Global de Segurança de Internet das Coisas do Consumidor, anunciada pelo Fórum Econômico Mundial. Você poderia explicar um pouquinho para nós, quer dizer, pegar os pontos relevantes dessa ação, a importância disso para nós? Perfeito. Bom, só para atualizar, essa declaração já foi endossada pela BINC e essa declaração ela desempenha assim, um papel crucial ao promover o desenvolvimento responsável da tecnologia e fortalecer a segurança dos consumidores, né? Com todo esse cenário de ameaças que a gente está falando, essa é uma iniciativa. E essa declaração, o que ela trata? Na realidade, é um pontapé inicial. Ela definiu 5 elementos, 5 requisitos básicos de segurança que todo dispositivo de IoT, todo fabricante, ao desenvolver um produto de IoT, tem que aplicar. Então, por exemplo, a ausência de uma senha padrão universal. Muitos dispositivos são colocados no mercado usando uma senha padrão, por exemplo, admin, a conta admin e a senha admin. Isso fica publicado na internet, porque tem os manuais desses dispositivos, e fica fácil para um hacker, para uma organização criminosa, colocar um sistema, um servidor de varredura na internet, onde identifica qual é o tipo de dispositivo, já tem uma base dentro do seu sistema, identificando quais são as senhas padrões daquele dispositivo, e faz um acesso naquele elemento, com acesso ao administrador, injeta um código malicioso, e esse dispositivo ele fica parte do que a gente chama de uma botnet. É uma rede de robôs, por isso que vem o nome de bot, né, de robô, e net de rede. E essa rede ela pode ser usada para fazer ataques cibernéticos nas organizações, desde de controlar esses dispositivos, e aí entra também o risco de coletar informações pessoais. Imagina, por exemplo, uma câmera de monitoramento, um sistema de identificação, coleta de dados. Então, esse é um grande risco. Esses dispositivos também podem fazer acessos simultâneos a alguma organização, a um site, tanto de uma empresa pública como privada. Imagina, por exemplo, um site da internet, um site de e-commerce ou um site de uma instituição financeira, receber acessos simultâneos de milhares de dispositivos ao mesmo tempo, simplesmente porque tinha uma senha padrão que não foi configurada. Então, esse é um dos elementos, implementar uma política de divulgação de vulnerabilidades,
o que acontece, muitas vulnerabilidades, quando eu comecei a trabalhar em segurança, quando um hacker descobria uma vulnerabilidade, seja aqui no Brasil, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, rapidamente a comunidade hacker tinha acesso àquela vulnerabilidade, o pessoal fazia alguns testes, né, ou invasões em sistemas. O que aconteceu, o número de vulnerabilidades únicas foi crescendo assustadoramente, a ponto que nos últimos anos a gente tem chegando a quase 20 mil novas vulnerabilidades no mercado, vulnerabilidades únicas. E por que estou falando dessas vulnerabilidades? Porque quando tem um ataque cibernético ou um código malicioso, um vírus, ele usa dessas vulnerabilidades, desse software, e aí a gente está falando de várias camadas, para fazer os ataques cibernéticos. Então, existe hoje todo um mercado de comercialização dessas vulnerabilidades. A gente tem os programas de recompensa, muitas organizações pagam por pesquisadores para encontrar vulnerabilidades em sistemas para fazer as correções dos ambientes. Mas muitas empresas não têm essa política, não tem um mecanismo, não tem um processo de como um consumidor, um pesquisador encontra uma vulnerabilidade no sistema e comunica à organização. Então, isso também é sumariamente importante quando a gente fala de proteção de dados. A comunicação segura dos dispositivos, toda a parte de proteção dos dados pessoais também tem que estar seguros. Manter o software atualizado, porque não basta, ok, estou sabendo da vulnerabilidade, fiz a atualização, como é que faz uma publicação, uma divulgação, uma atualização do software que estão na residência das pessoas. Então, esses são os requisitos principais dessa declaração de segurança que foi promovida pelo Fórum Econômico Mundial. E a ABINC endossou exatamente porque está totalmente alinhada com a missão e os objetivos da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Então, é exatamente esse o objetivo. Mas esse, como digo, é o ponto de partida, não é suficiente para ter um mercado adequado de segurança. Outros elementos, outros requisitos também são importantes, né? Na realidade, esse conjunto desses 5 requisitos foi feito através de um mapeamento de dezenas de padrões internacionais de segurança e fizeram esse alinhamento, esse mapeamento para identificar quais eram aqueles que eram comuns a esses padrões. Obviamente, existiam outros, um total de 13, mas 5 foram colocados nessa declaração de proteção de segurança de IoT do consumidor. Oi, Yanis, realmente, assim, é bastante alarmante, né? Os números que você traz aqui em relação a vulnerabilidades, a esses ataques massivos que acontecem, e na verdade vem acontecendo há muitos anos, né? E aquela pessoa que talvez esteja nos escutando agora, ela pode ter uma impressão de que a coisa perdeu completamente o controle, né? E eu lá, o CTO da minha empresa, o responsável pelo TI lá da minha indústria, posso sugerir e falar, olha, ô empresa, talvez não seja o melhor momento da gente fazer essa movimentação. Mas, em contrapartida, como você começou e nos respondeu lá atrás, muitas vezes não é uma questão possível frear e adotar novas tecnologias, fazer as inovações necessárias. A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de te perguntar o seguinte, então, para esse profissional da área de TI, para essa pessoa, às vezes, né, um indivíduo que queira fazer uma movimentação, queira conectar a sua empresa ou sua casa, quais seriam, sei lá, as top 3 recomendações do Yanis aqui para que você tenha um ambiente seguro na sua casa e você não venha ter dor de cabeças lá na frente, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente pode dividir a pergunta em 2 pontos, né? Primeiro, para a parte da indústria, que é o mercado das empresas, das organizações, aí tanto das empresas públicas quanto privadas, e outro do lado do consumidor. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que ver de uma forma holística. Então, existe desde a definição dos padrões de segurança, por exemplo, no 5G, o 3GPP, onde a Ericsson tem
contribuído imensamente para a proteção dessa nova geração do 5G. Então, o 5G ela já endereça muito as vulnerabilidades que já existiam nas gerações passadas, né? No 3G, no 4G. Então, esses padrões são fundamentais. Um outro ponto é como as organizações, como as empresas, os fabricantes estão adotando a aplicação dessas tecnologias, desses padrões no seu desenvolvimento dos produtos e serviços. Por exemplo, a Ericsson tem um framework que a gente chama de um modelo de confiabilidade e de segurança, onde toda a linha de produção já é pensada em segurança. Então, desde a hora que vai definir um produto, quais são os fabricantes que têm as bibliotecas, por exemplo, de software, que já tem que estar seguras, todo o processo de avaliação de risco, testes de vulnerabilidades, definir os padrões de configuração de segurança, toda a avaliação de privacidade, o uso de criptografia forte, o uso de chaves, ou seja, toda a especificação técnica na hora de desenvolver um produto. Entra um outro ponto, que é na hora da implementação, ou seja, definir, tem um produto seguro, como é que eu vou configurar esse dispositivo? É a mesma coisa se, por exemplo, um carro, tem um carro de alta velocidade, você vai dirigir numa estrada e não usa o cinto de segurança, né? Então, é uma grande preocupação, porque você tem o dispositivo, tem os controles de segurança, mas você não está fazendo o uso adequado disso. Então, a implementação também é fundamental. A Ericsson também tem um processo específico para fazer essas configurações de acordo com o que foi estabelecido nas fases prévias. E também a operação desse ambiente. E aí a gente tem uma grande preocupação. Primeiro, a escassez de profissionais. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil a gente tem 441 mil vagas que não foram preenchidas por profissionais de segurança, ou seja, tem uma escassez grande, e aí é um grande problema, porque você tem as configurações que precisam ser feitas e os profissionais não entendem o que precisam ser implementados, né, por essa falta de maturidade, e também formar um profissional de segurança, mais de 50% das organizações de estudos mostram que precisa ter no mínimo 3 anos para ter um profissional experiente em segurança, ou seja, não adianta fazer um treinamento hoje e amanhã querer falar que é o especialista de segurança e tentar fazer uma configuração de um ambiente altamente crítico com as questões de segurança. Então, é uma grande preocupação, e toda essa escassez leva às configurações inadequadas de segurança, leva também a uma falta de uma avaliação de segurança adequada, porque a pessoa não tem tempo, pode até ter os procedimentos definidos, mas ele não sabe como aplicar, ou não sabe como fazer aquelas configurações, né, ou às vezes não tem tempo, né? Questão de uma negligência, uma imprudência. Então, isso é preocupante quando a gente fala das organizações como um todo, da implementação de segurança. Então, precisa estabelecer processos, precisa definir políticas. Muitas organizações podem usar tecnologias de automação de segurança. A gente fala de técnicas, e aí usa a inteligência artificial, que podem ajudar aquele profissional de segurança a trazer elementos, por exemplo, identificar uma anomalia de comportamento de uma rede, e aí trazer as informações, o que aquela anomalia está relacionada, quais são os elementos que tem aquela anomalia, para ele ter uma tomada de decisão com vários elementos à sua frente. Isso agiliza os processos de atendimento, ou eventualmente identificar um dispositivo que tem um comportamento anômalo, ou uma determinada subrede e isolar aquela subrede. Então, a definição dessa estratégia, a implementação, os procedimentos operacionais são fundamentais para as empresas, para as organizações como um todo, obviamente pensando dentro dos seus objetivos estratégicos de negócio, né? Identificando quais são os processos mais críticos, eventualmente ter parceiros tecnológicos, por exemplo, operações de centros de operações de segurança, né? Existe um mercado que a gente fala de serviços gerenciados de segurança que está crescendo muito. Nos últimos anos, cresce 10% ao ano, exatamente por essa escassez, e terceiriza esse trabalho de segurança para as empresas que já têm essa maturidade, com profissionais de segurança, procedimentos pré-estabelecidos, já podem indicar qual é a tecnologia mais apropriada de acordo com a necessidade daquela organização. Por exemplo, um chão de fábrica, eu preciso colocar um dispositivo de proteção daquele elemento, mas eu estou no chão de fábrica, eu tenho as questões das intempéries, da umidade, de temperatura, calor,
Então, não é um computador normal que eu posso colocar lá, tem que ser um equipamento especial e entender os protocolos de comunicação. E quando a gente fala do consumidor final, aí o outro ponto, existem algumas ações que podem ser feitas exatamente porque esses dispositivos vêm com essas configurações. Então, por exemplo, se o seu dispositivo tem uma senha padrão, fazer a troca daquela senha padrão, exatamente para evitar um ataque cibernético, fazer o uso desses firewalls pessoais, né? Muitas vezes esses sistemas já estão embutidos no próprio roteador na sua residência, né? Então, já pode ativar esses dispositivos de proteção, por exemplo, evitar aquilo que eu falei do scan de vulnerabilidade. Já existe um dispositivo, na hora que você vai fazer a configuração de segurança, que fala lá, quero bloquear varreduras no meu ambiente interno. Então, isso já vem de fábrica, né? Essa possibilidade, mas não é habilitado. Então, o usuário precisa entender e fazer essa configuração. Um outro também risco, que aí a gente fala da flexibilidade para o usuário e também do risco inerente àquilo. Por exemplo, os dispositivos mais modernos, ela vem com uma funcionalidade que a gente fala do UPnP, que é o Universal Plug and Play. Por exemplo, você vai configurar uma impressora dentro da sua residência para facilitar a sua conectividade na sua rede Wi-Fi. Ela já vem com esse dispositivo setado, o seu roteador também com isso habilitado, configura automaticamente, né? Mas isso gera um grande risco, porque esse sinal, quando a gente fala do espectro numa residência, ele sai fora do seu apartamento, da sua residência para outros ambientes, e um hacker, né, uma pessoa com mais intenções, pode ter um acesso usando essa funcionalidade dentro da sua residência. E, a partir daí, identificar dispositivos vulneráveis e fazer um ataque e ter acesso nos seus dispositivos conectados dentro de uma residência, né? A gente fala aí das residências inteligentes, né? E aí estamos falando de vários dispositivos. Os dispositivos mais vulneráveis numa residência, isso também foi colocado. Por exemplo, uma TV inteligente é um primeiro dispositivo mais visado com vulnerabilidades. Toda a parte daquele sistema de interfone com câmera de vigilância, aspirador de pó está nessa lista. Então, são uma série de dispositivos que já são vulneráveis conhecidos. E ter essas funcionalidades, não pensar em segurança, você cria um grande risco. Então, eventualmente, tentar isolar esses dispositivos conectados, eu coloco numa rede isolada, e os meus dispositivos que eu uso para o trabalho, por exemplo, notebooks, smartphones, tablets, ficam numa outra rede, onde eu tenho um controle mais rígido. Então, existem as possibilidades de configurações. Atualizar sempre o seu sistema, como eu falei, dessas questões das vulnerabilidades que são crescentes, as organizações são obrigadas, ou pelo menos deveriam, utilizar as melhores práticas de segurança e gerar novas versões de produtos mais seguros. Mas se o consumidor não atualizar o seu produto com a nova versão, ele vai estar vulnerável. Então, são essas algumas recomendações que eu colocaria quando a gente fala de uma proteção não só para as empresas, mas também para os consumidores de uma maneira geral. Eu gostaria de imensamente agradecer a tua presença conosco aqui, Yanis, foi realmente um prazer, passou super rápido, entender um pouco mais desse aspecto da segurança, dos desafios que também todas essas novas tecnologias trazem, né? Obviamente é uma questão sempre de benefício com desafio, né? E, enfim, já deixar você convidado para futuros bate-papos que teremos aqui. Muito obrigado pela tua presença e espero te ver novamente. Eu que agradeço o convite, foi muito gratificante participar desse bate-papo que tive com vocês e estou à disposição. Eu acho que segurança e essa questão da conscientização é fundamental para os executivos, para os consumidores, para os clientes de uma forma geral, para a sociedade como um todo, face a esses ataques cibernéticos que estão cada vez mais usando até essas próprias tecnologias que estão crescendo para fazer ataques, né? O uso de inteligência artificial para fazer ataques cibernéticos, né? Então, é fundamental a gente pensar numa proteção de uma forma geral
e, obviamente, pensar nas políticas públicas de proteção, ou seja, toda a sociedade tem que caminhar no sentido de criar uma sociedade transformada digitalmente, com toda essa transformação digital, mas também segura e livre de ataques cibernéticos. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, né? A gente poderia discorrer sobre o assunto durante horas, né? Porque, além de interessante, todos nós estamos com uma expectativa muito grande em relação à chegada do 5G, né? Estamos naquela expectativa. Então, Yannis, muito obrigada mesmo pela sua participação, e eu quero agradecer também à audiência que esteve e está com a gente até aqui, e se você gostou, aguarde o próximo Espresso Talks. Até mais.